Ronaldo, deixa eu abrir um parênteses aqui rapidinho, só 2 minutinhos do seu tempo. Fala. Exatamente a visão que tínhamos desde de antes, exatamente como você falou, do próprio Deus através do irmão Benedito, que a gente ouvia, e com certeza está sendo melhor tratado agora, pelo menos por mim, pelo menos por mim. Por quê? Porque faz sentido também. Isso ficou bem guardado no meu coração. Hoje eu estou conseguindo assimilar, somar, acrescentar algo mais que está vindo através de você. E o que é que eu via antes? Ele era bem claro quando ele dizia esse ser que a Bíblia trata desde o início, né, como Satanás, lá em Apocalipse mostra que a antiga serpente, Satanás, o diabo e o dragão, é a mesma coisa, é o mesmo, apenas o mal em si que cresceu. Então, ele falava muito sobre isso. Satanás não é um ser, ele é o mal em si. Ou seja, é algo que está morto e sepultado, palavras de Elohim para Caim, e que na medida em que você pratica, ele é ressuscitado. Ele passa a existir, o mal. Então, a gente vê na vida de Jó que o que aconteceu com os bens de Jó, com aquilo que Jó possuía, a gente viu claramente que foi o próprio Deus, né? O texto lá deixa bem claro que o próprio Senhor que fez. Já quando é algo concernente a Jó, a sua saúde, aí o texto esclarece que foi Satanás, como mal. Mas a gente viu que Jó era um homem íntegro e reto. E Jó compreendeu isso. Então eu vi que foi uma situação inusitada, não é uma coisa comum. É algo inusitado. Jó era íntegro e reto, né? E aquilo lhe aconteceu. E ele, como era uma pessoa madura, posso dizer assim, até onde eu vejo a vida de Jó, ele já é bem maduro, tanto é que ele, depois de tudo isso, foi o que ele viu. Ele usou a favor dele. Ele disse, com isso aqui que me aconteceu, eu antes conhecia e ouvi falar agora, meus olhos te veem, quer dizer, ele cresceu com aquilo. Não houve um crescimento, né? Então, assim, mas isso vai ser uma regra, né? Por mais que nós nos colocamos diante de algo para nos amoldar, como hoje ia ser possível? Não tem como. Hoje, por quê? Porque nós estamos aprendendo algo novo. Nós estamos aprendendo que o que ficou para trás e foi dado a um povo, e nós não fazemos parte, numa totalidade sim, como criados por Deus, mas não como um povo escolhido. Nós somos judeus e não, nós somos gentis e não judeus. Então, essa regra agora, para a gente se amoldar a ela, as leis, a gente não tem nada a ver, não foi para nós. Então, assim, a gente, com essa maturidade, entendendo isso, utilizando todos esses eventos, esses acontecimentos lá com os homens que foram submetidos à lei, e a gente, quando pega Jó, principalmente, hoje eu vejo que dá um entendimento com clareza, pelo menos para mim está claro, bem mais claro isso, está bem mais evidente. Hoje eu continuo acreditando, sim, que Satanás não é um ser, ele é o mal em si. E isso, para mim, com as suas palavras aí, só reforçou essa tese, só reforçou esse pensamento. E tanto o bem quanto o mal, como você partiu até agora do texto que a gente viu agora até do Deus Altíssimo, tanto o bem quanto o mal. Eu não tinha prestado atenção nisso também, sempre estava ainda focado que, né, o Yahvé, apesar de eu ver Yahvé aparecendo lá em Apocalipse, lá na Santos dos Santos, diante, e Yahvé está lá. Então a gente depois começa a entender que realmente ele é um só, foram dispensações, e para o nosso entendimento, os nomes que foram dados, mas ele é um ser único. Anselmo, me permita, eu vou te mostrar uma outra perspectiva, talvez entre um pouco em confronto no que você acabou de falar aí, mas me permita também, de novo, né, nós estamos aqui arrazoando, né, mostrando a razão da fé que habita nos nossos corações. Eu consigo ver que é uma entidade, tá? É um anjo. Satanás é um anjo, tá certo? E ele foi criado anjo mau, desde o princípio. Eu não tenho dúvida disso, tá? Ele é uma entidade.
Eu também acredito em anjos bons, que também são outras entidades. É escrito aqui, anjos são servidores para aqueles que irão herdar a salvação, de espírito, alma e corpo, tá? Agora, o que acontece? Na medida em que Satanás, né, tentou Eva e Adão, né, e os venceu, né, Eva e Adão estavam na presença de Deus. E quando vê, eles não podiam mais encarar Deus, porque eles estavam nus. Significa que aquele corpo de luz que eles tinham não mais pertenciam a eles. A coroa que existia sobre Adão e sobre Eva não mais estava na cabeça deles. Tanto é que Iave teve que cozer roupa lá para poder vesti-los, né? E nunca mais se ouve falar de que Adão conversou com Deus. Aí quando vê lá no livro de Jó, você vê que Satanás estava conversando com Deus. E está escrito lá que todo aquele que se apresenta maligno diante de Deus é consumido, porque Deus é fogo consumidor. E Satanás, no livro de Jó, estava na presença de Deus e não era consumido. O que é que Satanás tinha naquele momento para não ser consumido pelo fogo consumidor que era e é e vai ser sempre Iave? Ele estava revestido no corpo de luz de Adão. Ele estava com a coroa de Adão. Então, ele é uma entidade para mim, tá certo? E está escrito bem claro que nós, o filho varão, né, somado com como é que fala? Como é que chama lá dos judeus lá, oh, caramba, sumiu aqui. O restante dos judeus que acreditarão em Cristo, né, o remanescente dos judeus, subirão até os céus, destronarão Satanás de lá, o expulsará dos céus e, de novo, vai retomar a sua coroa. Percebe o negócio? Então, para mim é claro o que aconteceu. Só nós não estamos na presença de Deus porque nós ainda não estamos preparados no nível que Adão estava. Fala, Paulo. E, consequentemente, como nós fomos destronados da presença de Iave, né, por termos pecado, o usurpador, que também Satanás é chamado, o que é o usurpador? Aquele que está assentado no lugar de outro, tá? Então todo mundo fala, não, Satanás tentou usurpar o trono de Deus. Não, ele não tentou usurpar o trono de Deus. Ele conseguiu tomar o trono, mas não de Deus, do homem, que o homem estava na presença de Deus. É por isso que Satanás, lá no livro de Jó, estava participante do conselho divino. Nós perdemos essa situação. Jesus venceu. Mas agora, o filho varão também vai ter que recuperar, porque existe um empate espiritual. Satanás venceu uma, Cristo Jesus venceu outra. Tá? Tá 1-1. Não está definido o jogo ainda, tem empate. Tá certo? Falta uma vitória. Tá? E qual é essa vitória? Do seu corpo de Cristo multimembrado. É esse corpo de Cristo multimembrado que ainda é, né, o corpo do noivo, subirá até os céus, será arrebatado até os céus, como fala em Apocalipse, para de lá destronar Satanás, ou seja, receber o que era seu desde o princípio. Entende? É o que eu consigo entender de toda essa situação que eu tenho estudado nesses anos todos aqui. É uma coisa fantástica a proposta divina para você, gentio. Entendeu? Você está recebendo de
primeira mão a bênção antes mesmo dos judeus. Você está maduro e está entrando de novo de posse da terra que manda leite e mel, né, que manda gordura e doçura, com uma maneira que não foi dada ainda aos judeus. E você está com esse discernimento, com essa garra, com essa determinação, ao ponto de crer que Cristo em você fará essa obra maior, que é o quê? Destronar o usurpador que está na presença de Deus com a coroa do homem. Cara, fecha na minha cabeça esse ciclo. Percebe? Aí, de novo, começa outros desdobramentos. Onde é que está a tua morte? Né? Tragada foi a morte pela vida, né? E a derrota foi. Nós temos agora a vitória em Cristo Jesus. Ou seja, tem um tantão de situações que começam a fazer sentido na minha mente, porque aquilo que eu perdi em Cristo, por Cristo, com Cristo eu irei recuperar, que é o quê? O meu corpo de luz e a coroa que vai me possibilitar estar diante do Pai, tá? De novo para o adorar? Não, para estar agora inserido no Cristo. E quando estiver inserido no Cristo, inserido no Pai, né? Aquele que desejar, né? Eu e meu Pai iremos até ele e nele faremos morada. O cumprimento da festa dos tabernáculos. A festa da Páscoa nós já passamos. A festa de Pentecostes também nós já passamos. Agora, a festa da Páscoa, nós estamos estudando cada vez mais, né, o que aconteceu com o sacrifício de Cristo Jesus. Pentecostes também nós estamos estudando cada vez mais, e nós queremos claramente que o Espírito de Cristo está em nós. Ou seja, Pentecostes está também se cumprindo em nós. Espírito vivificado, Espírito restaurado em Deus. Alma vivificada, alma restaurada no Espírito Santo. Né? Aqui o Deus que eu falo é Cristo Jesus, tá? Aqui é o Espírito Santo. E a festa dos tabernáculos, que essas 3 festas o Pai nos obriga a todo ano comemorá-las. Então, o cumprimento de tabernáculos é Deus, é o Elion em Cristo Jesus fazendo em você morada. Cara, isso aqui é fantástico. Cada hora é um cumprimento, cada hora é uma situação, cada hora a gente entende certinho o que é que está acontecendo. Agora, se é, né, uma energia, se é uma entidade, se é assado, se é assim, bom, o que eu sei é o seguinte: eu tinha uma coroa e ela foi tirada por alguém. Existe um usurpador que você pode nominá-lo do jeito que você quiser, mas uma coisa é certa: em Cristo Jesus eu estou determinado a fazer o que ele me ordenar a fazer, junto com vocês, né? Se vocês também estiverem determinados junto comigo nessa situação. Mas eu vou recuperar aquilo que me pertence, que é estar na presença de Cristo Jesus. Agora, no nível que eu ainda quero experimentar. Eu não quero também só estar na presença de Cristo Jesus. Eu quero estar totalmente nele. Percebe? Mas antes disso, eu tenho que estar na estatura de varão perfeito. Tá? Na hora que eu entrar na estatura de varão perfeito, eu entro num novo processo. Eu passei para uma nova fase. Qual é a nova fase que eu estou buscando? A plenitude da divindade habitando no seu corpo multimembrado, cujo corpo multimembrado, eu, Ronaldo, faço parte. Olha o tanto de coisa que nós estamos discernindo, olha o tanto de coisa que nós estamos experimentando, olha o tanto de coisa que nós estamos enxergando em Cristo Jesus. De fato, nós estamos nos tornando novas criaturas. De fato, né, o revestimento de Cristo está se fazendo presente na gente. De fato, a maturidade de Cristo está se fazendo presente em nós. De fato, a consciência do que é que está acontecendo neste momento em nossas vidas está ficando claramente diante dos nossos olhos.
E, de fato, nós estamos nos tornando exatamente aquilo que o Pai, Cristo Jesus, quer que nós nos tornemos. Nele. Em Cristo, nós seremos levados para Cristo. O último inimigo a ser vencido é a morte. Agora, antes de ser vencido, ela ser vencida, né? Eu tenho que começar com o primeiro inimigo, que sou eu mesmo. Segundo, recuperar aquilo que me pertence. Tá? Terceiro, a plenitude da divindade habitar em mim, aí eu consigo realmente vencer qualquer coisa. Aí, não é que Cristo vai vencer a morte, ele já venceu. Agora, nós iremos vencer a morte, porque Cristo está em nós. Tá certo? Agora, depois de vencida a morte, né, quando você guerreia com alguém, você tem um objetivo. O objetivo não é a guerra em si. O objetivo é o que está por trás da guerra, né? Ou seja, qual é o objetivo? Eu vou guerrear em determinado território porque aquele território me pertencia, era meu. Agora tem um inimigo assentado lá naquela terra que me pertencia. Então eu quero recuperar de novo aquela terra que me pertencia. Entendeu? Então o objetivo final não é a luta. O objetivo final é adentrar naquilo que me pertencia, adentrar nas bênçãos que eram reservadas para mim e que eu hoje não tenho mais acesso a ela, porque eu pequei. Entendeu? Então estou trabalhando com esse inimigo que sou eu mesmo, tá certo? Vou vencê-lo. Depois eu vou entrar num outro nível que é vencer e tirar da coroa de Satanás. Depois vou vencer a morte. Vou adentrar naquela situação na vida que é Cristo Jesus, né? Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Percebe? São promessas que fazem sentido, né? E tem pessoas que postergam essa bênção. Para mim, essas pessoas que postergam a bênção estão ainda possessas de um espírito de anticristo, porque creem em Cristo, mas negam o poder de Cristo funcionando neles, né? Ah, quando eu morrer, eu vou para o céu, eu vou não sei o que. Não, gente. Enquanto eu viver, eu quero ver e quero realmente ser a expressão exata de Cristo sobre a face da terra. Até que eu possa falar, onde é que está a tua morte, a tua vitória? Onde é que está a tua morte? Né? Ah, tagada foi a morte pela vida. Porque não existe mais pecado. O aguilhão da morte não tem mais sentido na minha vida. Percebe? Cara, eu quero viver isso com vocês. Eu estou determinado a viver isso com vocês. Tem que ter fogo embaixo da gente para poder a gente realmente ser queimado naquilo que precisa ser queimado, que é na nossa carne. Para que a vida de Cristo, ou seja, o corpo de Cristo se manifeste em nós. O sangue de Cristo se manifeste em nós. É o que nós estamos fazendo, dia após dia. Nós não vamos negar Cristo. Nós vamos negar a nossa natureza. Eu observo, eu entendo claramente que você fala assim, aquele ponto que eu ressaltei, Ronaldo, é só exatamente o que eu vejo sair, claramente. Como você disse, eu primeiro tenho que vencer a mim mesmo. No momento que eu vejo que nós conseguimos vencer os nossos inimigos, que são os nossos medos, as nossas culpas, o sentimento de culpa, aquilo que nos fragiliza, como se conseguimos vencer isso, essas coisas. Quando nós vencemos isso, o que quer dizer a nossa vitória? É estar cheio de Cristo. Eu não vou estar nele, ele que vai estar em mim. E ele estando em mim, o que acontece com o mal? Desapareceu. Ele era um mal que não tinha vida em si mesmo, ele desaparece. Ele foi extinto com a presença de Cristo na minha vida. Quando eu fui envolvido pelo Espírito Santo, com a mensagem, com a palavra de Deus em mim, que é Cristo Jesus, o mal que estava em mim desaparece, porque esse mal veio atrelado com a natureza do primeiro Adão. Então, essa é a minha percepção, é a forma como eu encaro essas dificuldades. Eu sei que é esse inimigo que há em mim. Eu não vejo um inimigo quando você fala aí do texto que ele tomou a minha coroa,
ele pode até ter tomado minha coroa, como eu não vejo a existência, eu não vejo que ele tomou a minha coroa, porque se ele tomou a minha coroa, mas ele não está sentado no trono, ele não está exercendo esse poder, entendeu? Agora, Cristo está sentado no trono, à direita de Deus Pai. Esse sim venceu. Cristo venceu. E se ele ainda vai ser destronado por um povo, o termo fala lá que ele será destronado, é aí onde eu vejo o quê? É a mentalidade. Quando Cristo vir começar a habitar em nós como corpo multimembrado, ele está perdendo tudo ali. Então, o mal em si está desaparecendo, está sendo extinto, está sendo consumido por este fogo consumidor. Ele está sendo desfeito. Né? É uma coisa que eu vejo que é automática. No momento em que você está sendo cheio de Cristo, ele desaparece. Por quê? Porque Anselmo, Ronaldo, que é espírito, tem uma alma e habita no corpo, não alimenta mais o mal. Não pratica mais o pecado. É o que faz ele existir. Acabando-se o pecado, ele morre de fome. É um ser que morre de fome. É um ser que ele só existe por isso. Então, assim, essa é a linha de raciocínio que eu tenho. Entendi tudo que você falou. Concordo, sei que nós estamos caminhando na mesma direção. Então, são detalhes. Esse é um detalhe que eu acho que não interfere. Ao meu ver, para mim não interfere. Eu não sou contra, nem quero debater contigo a respeito de porque você acredita, mas é uma entidade, é um anjo, e eu não vejo assim. O mais importante na nossa caminhada é que nós estamos observando Cristo Jesus. E esse é o nosso objetivo. Para mim, isso é o que importa. Isso sim é o que importa. Me permita, de novo. Quer falar alguma coisa, Paulo? Então, só um detalhe, a questão o caso da oração do Pai Nosso, né? Que Jesus ensinou, né? Que tem uma versão que a gente estava acostumado, né? Que fala, não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal, né? Então, aqui dá essa ideia realmente de algo externo, né? Quer dizer, não existe mal em mim, existe um inimigo que vai me atacar e eu tenho que resistir a esse inimigo, né? Mas tem a versão da corrigida que eu acho mais interessante, que fala, não nos induzas à tentação, mas livra-nos do meu mal, né? Quer dizer, não me induzas à tentação. Quando está falando assim, está justamente mostrando que tem alguém, assim como o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado, algo externo, né? Então, ele não foi naquele momento, ele não estava sendo tentado por algo que estava na carne dele, ele foi levado ao deserto para ser tentado por quem? Por Satanás. Existia uma entidade que o tentou, né? Porque ele precisava realmente passar pelo aprendizado lá do menino, né? Discernir o bem e o mal. Então, assim, agora o meu inimigo realmente não é o Satanás, o meu inimigo é a minha carne. Isso com certeza, né? Então, por isso que tem a oração do Pai Nosso. Não me leve a ser tentado, não me leve a Satanás, mas livre-me do meu mal. Então, a minha oração tem que ser essa, né? Livrar-me do meu mal. Se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue, toma a cruz e siga. Quer dizer, então o meu mal tem que ser crucificado, né? Realmente, algo que está em mim é meu inimigo e é justamente essa batalha que a gente está falando. De eu trabalhar com este mal para converter em algo bom, né? Mas que existe uma entidade, a gente vê claramente isso lá na Bíblia, né? Mas se eu estou em Cristo, o inimigo não lhe toca, né? Então, quer dizer, é um ser externo que foi criado com um propósito, né? Da descendência lá da serpente, né? Que a descendência da mulher ia pisar na cabeça da serpente e a serpente ia morder o calcanhar da descendência da mulher, né? Então ia ter alguém, tá? Que iria ser pisado, mas também queria morder o calcanhar. O que é morder o calcanhar? Mostrar o ponto fraco. Então o papel dele realmente é esse. Então, embora ele seja um mal, o objetivo é para o bem, é nos mostrar o ponto fraco. Mas a minha oração não é para vencer Satanás, né? Hoje, porque isso já está vencido, né? A obra de Cristo já venceu. Mas é para que eu vencer a minha carne, o mal que está em mim. Então, essa tem que ser a minha luta, né? De novo, nós temos que... Eu vou somar com você, Anselmo, num ponto. Satanás é relativo? Para mim é. O mal é relativo? Para mim é.
Cristo é absoluto? Para mim é. Entendeu? Então nós estamos falando de Cristo e estamos falando de coisas relativas que nos impedem de chegar em coisas absolutas. Perfeito. Percebe? Então é importante que você consiga entender ou como uma entidade ou como uma energia. De qualquer maneira, é uma energia ou uma entidade relativa. Tem prazo de validade também, tá? Da mesma forma que fé também, que é uma coisa positiva, também é uma coisa relativa. Ela tem prazo de validade, né? Do contrário, não falaria que Cristo é o autor da fé. Falaria somente isso, né? Agora, ele é o autor e o consumador da fé, que significa que, no final dos tempos, ele vai receber de novo toda aquela energia de fé que ele manifestou ao seu corpo. Né? Ele vai consumar, ou seja, vai acabar, vai absorver novamente nele. Vai ser reintegrado em Cristo, o autor e consumador da fé. Consegue entender? Ou seja, uma coisa que é muito boa, que é ter fé, né? Tem prazo de validade. Né? Outra coisa também que é muito bom, que é crer, também tem prazo de validade, porque são coisas relativas. Por que você crê? Porque você não vê. Aquilo que você vê, você não precisa de crer, você está vendo. Tá certo? Então também tem prazo de validade. Satanás tem prazo de validade. Se ele for uma energia, tem prazo de validade. Entende? Então tudo aquilo que tem prazo de validade, não tem interesse da gente estar estudando muito. Né? Mas se aquilo que tem prazo de validade e aquilo que é relativo te impede de você se chegar a Cristo, então estude mais essa relatividade que te impede de se chegar a Cristo. Porque o absoluto é Cristo. É em Cristo que você tem que estar determinado a ser um com Ele. Podemos falar um amém assim? Amém. Então tá bom. Então é o que importa. Ok? Sim. E de muito valor, vamos dizer assim, esse entendimento que nós estamos desenvolvendo, porque para aquele pessoal naquela época, Ronaldo, era uma dificuldade grande. Né? A gente vê Jó se sobressair naquele período que ele estava, eu creio que na mesma época lá de Malaquias, ou um pouco mais adiante, já bem próximo aos romanos, né? Então, Jó, aquela questão dos deuses era muito pertinente, né? Muito forte. Então, a questão de pegar a maldição, eles eram um povo que vivia, tinha isso na ponta da língua, a respeito de maldição. Então, quando a esposa de Jó se destaca daquela forma e diz: amaldiçoa esse teu Deus e morre, desiste logo disso aí que não vale a pena. Dali a gente começa a entender, quando a gente vai nos historiadores e vê o que Jó passou, eles estavam atrelados muito àquela época, uma coisa muito pertinente, não é fácil. Então ele se sobressaiu de uma maneira que hoje, ao tiro dos nossos olhos, nossos ouvidos, aquela história, a vida de Jó, para entendermos isso. Às vezes, quando você traz aí, bem claramente, esse entendimento do bem e do mal, e que precisamos olhar desta forma, porque ele nos propôs isso. Eis que proponho para vocês, eu te dou uma proposta do bem e vida e do mal e morte. E o que você vai fazer com essa proposta? Né? Então, é como você disse, absorver os quatro, rejeitar o mal e querer praticar o bem. Ou seja, é você querer entender qual a força que em rejeitar o mal vai te dar. Não é simplesmente negar o mal. É a força que você vai ter quando você rejeita o mal. Você vai ser colocado à prova. E no momento de colocado à prova, você vai estar forte o suficiente para rejeitá-lo. Para desprezar. Para desprezar. Para transformá-lo em bem. É aquela força vetorial que você falou para a gente lá, né? Usando a física. Exatamente. É esse discernimento que vem com maturidade que a gente tem falado. E eu tenho que insistir com cada um de vocês, porque eu também estou insistindo comigo mesmo
para ter esse discernimento, entende? Ronaldo, Essa postura. e esse detalhe, que tanto eu e você observamos quando estamos falando aqui, é importante que todos que estão nos ouvindo agora entendam, são detalhes de suma importância para estarmos debatendo. Então, Paulo Edson, irmão Manuel, Rosilma, Adriano e os demais que participarem, é importante demais também colocar o seu modo de observar, porque é coisa muito, muito madura, é coisa muito pertinente para nós. É disso que nós vamos estar avançando. Eu tenho uma percepção que é exatamente entendendo esses detalhes que há anos, às vezes, somente a quem é do grupo que participou de alguma denominação, de alguma igreja, a gente escutava, nunca escutamos nada parecido. Então, a importância que isso para nós hoje, e o que isso está causando no mundo espiritual, é coisa que a gente não imagina. Realmente é essa ação que está desfazendo um projeto, né? Que vamos dizer assim, que na questão do mal, dos maus intentos, a proposta da maldição, ela cai por terra e vê que não está tendo força. Em nós que estamos debatendo isso, estamos tendo essa maturidade, essa revelação, essa coisa gloriosa que está chegando até nós, para que a gente possa enxergar a vida, enxergar os nossos relacionamentos a partir de hoje de outra forma. Como é que hoje eu vou, Ronaldo, me relacionar com alguma pessoa que, sem um conhecimento, sem um entendimento, quer desejar o meu mal? Como é que eu vou olhar para essa pessoa a partir de hoje, com o que eu ouvi aqui hoje? Como é que eu vou usar aquela força a partir de hoje? Como será? Eu vou usar, eu vou praticar essa maturidade que me chegou, ou eu vou continuar enfrentando o mal com o mal? Eu vou continuar querendo disputar na força o mal que me vem. Ou então vou me fazer de frágil e só ajoelhar e colocar diante de Deus. Senhor, abençoa, Senhor, faz, Senhor, age. Porque eu vejo que é simples também. Alguém trazer um mal contra mim, que foi um estudo que nós tivemos lá atrás, e abençoar aquela pessoa. Ela me dê jeito mal, eu abençoo. Hoje eu estou vendo coisa diferente. Não apenas abençoar, mas usar aquilo a meu favor de forma positiva. Então, a partir de hoje, mudou para mim. Então, não é uma coisa qualquer, é algo bem diferente. É algo que precisamos estar falando, sim. Precisamos estar meditando mais sobre isso, e ler mais a palavra, e buscar mais entendimento, e conversar a respeito disso, como você fala, arrazoar mais. Eu creio que eu vejo que isso vai nos levar mais a um entendimento maior, a algo maior. E aí sim, a nossa mente vai abrir mais e o Senhor vai mandar mais coisas para nós.